meio a tantas céticas, aberrações e heresias, como nos tempos de Elias, ainda há homens que não se curvam diante do bezerro de ouro de Samaria. Por isso, o pastor Abílio Santana, preocupado com a sã doutrina, traz para você um estudo refutante com o seguinte tema: Desmascarando as Testemunhas de Jeová. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amados, tenho uma palavra da parte de Deus para o vosso coração. A palavra que ora estarei a pregoar está subordinada ao tema Testemunhas de Jeová ou Russelitas, e para tal convido-vos para meditarmos na santíssima, inefável, inaudita palavra do Senhor, palavra esta ostensiva no livro de Isaías, no capítulo de número 43 e o versículo de número 10, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Este, senhoras e senhores, é o versículo que as testemunhas de Jeová em toda a superfície de terra usam como chave para a apregoação de que de fato eles são as testemunhas de Jeová. No estado da Pensilvânia, Estados Unidos das Américas, a 16 de fevereiro de 1852, Russell fora criado em um lar presbiteriano, tornou-se simpatizante do adventismo. Em 1870, Russell, testemunhas de Jeová. Senhoras e senhores, preste bastante atenção para ter um certo conhecimento. Quem foi Russell? Quem foi o fundador da seita Testemunhas de Jeová? Seu nome completo, Charles Taze Russell. Este sim foi o fundador desta seita, cujo nome é Testemunhas de Jeová, conhecida por toda a superfície de terra. Este cidadão nascera no estado da Pensilvânia, Estados Unidos das Américas, a 16 de fevereiro de 1852. Russell fora criado em um lar presbiteriano, tornou-se simpatizante do adventismo. Em 1870, Russell organizou um estudo bíblico lá em seu solo natal, e ali então houve uma rebelião, ou seja, ele tirou esses jovens de dentro da igreja adventista e fundou uma seita cujo nome era Torre de Vigia, que mais tarde teve o seu nome cambiado para Testemunhas de Jeová. Russell nunca fora ordenado a pastor, mas a seita Torre de Vigia proferia sempre esse título: Pastor Russell, Pastor Russell, Pastor Russell. E ele usou esse título até o último dia de sua vida aqui na terra. Senhoras e senhores, foi assim que surgira a Testemunha de Jeová, esta seita conhecida mundialmente falando. O nome Testemunha de Jeová foi usado pela primeira vez pelos membros desta sociedade, ou desta organização, como é apelidada, em 1931. Russell foi um homem de maus procedimentos. Casou-se em 1879. Várias vezes compareceu ao tribunal, inclusive por ações movidas por sua própria esposa. Quando a situação tornou-se intolerável, ela, sua esposa, não podendo mais suportar os maus tratos e seu regime de prepotência, abandonou-o em 1897 e dele divorciou-se em 1913. Esta senhora foi levada a tal, não somente devido ao regime de trabalho em casa, mas também, senhoras e senhores, pelos casos imorais e vergonhosos, por que não ser mais objetivos, pelos adultérios entre Russell e Roseball, a empregada de sua própria residência. Russell viu-se muitas vezes em apuros na justiça norte-americana devido a escândalos financeiros, muitas vezes por induzir os moribundos a doarem os seus bens à sociedade russelita. Senhoras e senhores, assim surgiu esta seita cujo nome é Testemunhas de Jeová. Permita-me, por favor, vos falar concernente
a Bíblia Russelita. Como é que surgiu a Bíblia dos Charles Taze Russell, a Bíblia das Testemunhas de Jeová? Russell, aos 18 anos de idade, traduziu uma Bíblia do inglês para o inglês. Deu para entender? Vou tentar explicar. Senhoras e senhores, Russell, por ser norte-americano, por proferir o inglês, então ele pegou uma Bíblia na sua língua nativa, pegou uma Bíblia no inglês, sentou-se numa escrivania e começou a copiar o que deitado em letras estava naquele santo livro, a saber, a Bíblia Sagrada. E Russell achou por bem copiar o que estava escrito na Bíblia. Antes, porém, o que ele achou por bem acrescentar na sua escrita, ele acrescentou. O que ele achou por bem refutar, ele refutou. O que ele achou por bem auto-menosprezar, ele auto-menosprezou. E foi simplesmente copiando de uma Bíblia para pedaços de papel. Depois levou esses manuscritos até uma gráfica. E aí então mandou copiar um livro, ou copilar um livro de natureza, senhoras e senhores, que posteriormente ele apresenta esta tradução do inglês para o inglês. Antes, porém, uma Bíblia sangrada e não sagrada, porque ele tinha tirado porções das Escrituras e acrescentado coisas ao seu bel prazer na sua tradução, dizendo ele que era um homem de alto conhecimento do grego, do hebraico, e assim ele dissera no estado da Pensilvânia: eis aqui a Bíblia verdadeira. Eu traduzi uma Bíblia do grego, do hebraico para o inglês. E na realidade, quem conhece a história sabe que não foi assim. Foi do inglês para o inglês e não do hebraico, do grego para o inglês. O que ele achou por bem acrescentar na sua tradução, ele acrescentou. O que ele achou por bem auto-menosprezar, ele auto-menosprezou. E assim surgiu a Bíblia dos Russelitas. E esta Bíblia foi traduzida para vários idiomas e já está em nosso Brasil há alguns anos. A Bíblia Russelita, apelidada de a Bíblia Sagrada. E eu com toda segurança profiro: Bíblia sangrada e não sagrada. Toda mentira, senhoras e senhores, tem perna curta. No ano de 1912, Deus levantou um homem de verdade. Um homem apelidado de o segundo João Batista da era de 1912. O reverendo J.J. Rose, pastor da Igreja Batista em Jamestown, em Hamilton, no Canadá. Este homem publicou alguns fatos sobre o pretensioso, falso pastor Charles Taze Russell. Russell, senhoras e senhores, movido por uma ira demoníaca, levou o reverendo J.J. Rose até o tribunal. O advogado do pastor J.J. Rose, o advogado Starlton, um homem de grande respeito na área de jurisprudência, um homem de grande respeito na área do direito, ele sendo defensor do reverendo pastor Rose, na hora da indagação, ele pergunta para o pretensioso pastor Russell, o falso profeta: senhor Russell, o senhor conhece o grego? Oh, sim, respondeu o mentiroso. E ele, num ar irônico, indaga ao digno advogado: como eu iria traduzir uma Bíblia do grego para o inglês, se porventura eu não conhecesse esse idioma? Então, o senhor conhece o grego, senhor Russell? Oh, sim. Como não? Por azar do falso profeta, o grande e respeitado advogado tinha um alfabeto grego no bolso do paletó. Sacou do alfabeto
e pediu para que o falso profeta respondesse. Que letra é esta, senhor Russell? Está em grego. Eu vou deitar algumas letras para que o senhor